para tentar ilustrar para vocês o que significa janela de contexto. O ChatGPT, ele, como vocês sabem, tem limitação. Não adianta eu dar um texto de 1 milhão de palavras para ele e achar e pedir para ele me devolver outro 1 milhão de palavras. O Diogo, né? Diego. O Diego estava me mostrando um exemplo aqui, que ele estava fazendo um assistente, e ele deu um documento para o assistente de 100 páginas, e a intenção dele era que ele ia dar um prompt para esse assistente replicar um documento também de 100 páginas, usando aquele mesmo modelo. E aí ele ficou um pouco frustrado que não entregou. E não entregou mesmo, eu vou mostrar para vocês por quê. O modelo gosta de trabalhar em pedaços. Nunca peçam uma tarefa inteira de uma vez. Não é. Tem 2 elementos aí. Primeiro que não é muito prático, você não vai conseguir conferir o texto inteiro. Então a recomendação é boa prática aqui. Divida a sua tarefa em pequenos pedaços. A sugestão que eu dei para o Diego foi o seguinte. Bom, esse teu documento de 100 páginas tem capítulos. Faz o assistente escrever um capítulo por vez. E aí depois ele vai tentar e vai contar aí para mim se deu certo ou não. Por que existe essa limitação? Vocês lembram ontem que eu estava falando sobre as palavras posicionadas nos espaços vetoriais, né? O modelo, ele não trabalha, eu contei uma meia-verdade ontem, porque o modelo ele não trabalha exatamente com palavras. Ele trabalha com tokens. E eu vou ensinar para vocês o que é um token. Então, eu coloquei aqui um texto numa ferramenta da OpenAI que chama calculadora de tokens. E o que acontece? Esse texto diz aqui o seguinte: os modelos de linguagem, os grandes modelos de linguagem, né, os LLMs, da OpenAI, às vezes referidos como GPTs, processam textos usando tokens, que são sequências comuns de caracteres encontradas em um conjunto de textos. Os modelos aprendem a entender as relações estatísticas entre esses tokens e se destacam na produção do próximo token em uma sequência de textos. Para facilitar a aula, pessoal, eu disse que ele trabalha com a palavra inteira, né? Para facilitar o entendimento. Mas, na verdade, o modelo mesmo, ele trabalha com esse elemento de separação das palavras. Percebam o seguinte, cada destaque em cor aqui significa separação de tokens, né? Então, esta frase aqui, ó, os modelos de linguagem grandes da OpenAI, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras. Mas essa frase tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tokens. O que significa isso na prática? Isso é a medida de quantificação do modelo. E o modelo trabalha com uma janela de contexto que é determinada em tokens. As primeiras versões do ChatGPT tinham uma janela de contexto de 2.000 tokens. O que significava isso? Se você extrapolasse muito a conversa, chegava uma hora que ele perdia o fio da meada do começo. Hoje em dia essa janela de contexto cresceu bastante, se eu não me engano ela está em 120.000 tokens, que a gente consegue inclusive trabalhar com textos mais longos. Mas ainda assim existe um limite, e esse limite vai ser calculado com tokens. Tá? Então, ok, beleza. E aí, pessoal, lembra que eu falei para vocês da ideia de usar o ChatGPT no taxímetro? O taxímetro deles vai ser calculado por tokens. E como que ele cobra naquele uso lá por demanda? Tokens. A dinâmica de precificação do modelo, vocês lembram que eu contei aquele exemplo para vocês, que eu gastei uns $40 numa tarefa, que eu fiquei um dia fazendo?
É basicamente essa ideia aqui, pessoal. Ele cobra $5 para cada 1 milhão de tokens de entrada que eu dou para o modelo, e ele cobra $15 para cada 1 milhão de tokens de saída. Então, qual que é a ideia? O prompt de entrada, o comando, o texto base que eu dou, ele cobra mais barato do que o texto que ele gera. Tem uma lógica aí por trás, né? E aí, cada modelo tem um preço. O modelo mais novo, por incrível que pareça, está mais barato do que o anterior. Porque a gente teve o GPT-3, GPT-3,5, depois 3,5 Turbo, aí depois GPT-4, GPT-4 Turbo e agora o 4O. O 4O é mais barato que o 4 Turbo. É um jeito deles popularizarem. Mas ó, só para vocês terem uma ideia. $5 para 1 milhão de tokens de entrada no GPT-4O. O GPT-3,5 Turbo é 50 centavos de dólar para o mesmo 1 milhão de tokens. O que significa isso, pessoal? Quando vocês estiverem usando a forma que eu vou usar aqui para vocês, é essencial que vocês definam qual modelo vocês vão usar para cada tarefa. O modelo 3,5, para resumir um texto simples, funciona muito bem. Agora, você não consegue analisar a imagem com o GPT-3,5. Se você vai analisar a imagem, você vai ter que usar o GPT-4O. Então, naquela ideia de você criar uma aplicação que faça um processamento de inteligência artificial usando essa API aqui, você tem que ter isso em mente. Aquele plugin do Excel que desculpa o seu nome, que o Fábio mostrou pra gente. Aquilo é um plugin desenvolvido que usa essa lógica aqui. Com certeza, ele está usando o GPT mais barato e ele está te limitando quantos tokens você usa ali. Se você pedir para ele rodar 100 mil linhas ali, ele vai falar, opa, peraí, não, eu não vou fazer não, porque ele não vai gastar isso. Então ele deixa você brincar um pouquinho, mas em determinado momento ele vai falar para você inserir a sua API para você cobrar direto para você. É a demonstração para depois ele realmente cobrar. Bom, entendendo essa dinâmica, eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa outra forma da gente usar o ChatGPT, que seria aí, vamos dizer, um uso mais profissionalizado. Quando vocês vão lá, digitem aí para ficar mais fácil, Playground OpenAI. E aí ele vai ter essa plataforma aqui, OpenAI plataforma. Aqui, pessoal, é como se eu tivesse um ChatGPT onde eu consigo configurar mais elementos. E quando eu estou trabalhando aqui, aí eu estou com o taxímetro ligado. Antes, ele deixava eu cadastrar o cartão de crédito lá e ele ia gastando. Hoje em dia não, você tem que pôr crédito. Nos primeiros usos, eu acho que ele dá uns $5 aí para vocês brincar, tá? Vamos dar uma checada aí depois. Mas, essencialmente, aqui funciona da mesma forma. Então vamos lá. Escreva uma poesia sobre concreto armado. Eu clico aqui. Tá lá. Já fez uma outra poesia, né? Ó, que interessante. Aqui ele diz quantos tokens ele usou. Porque em tese é para eu ter um controle de quanto está gastando. O que é interessante? Tá vendo que eu tenho aqui, ó, maximum tokens? Eu posso aumentar ou diminuir isso. Se eu quero que ele entregue uma resposta maior, eu libero o meu limite aqui para ele escrever mais. E vice-versa. Temperatura, pessoal. Temperatura é um controle de quão criativo o modelo vai ser. Na prática, qual a chance dele alucinar ou não. Porque se você aumenta muito a temperatura, aí a viagem é completa. Se você diminui a temperatura, ele tende a ser muito cartesiano, chato e nunca vai mudar. Então, vamos fazer um teste aqui. Vamos zerar isso aqui.
E eu vou pedir primeiro, escreva em um parágrafo o conceito a definição de concreto armado. Rodei. Pronto, em um parágrafo. Agora, eu vou aumentar a temperatura. Ele nem deixa extrapolar tanto, tá? Mas se você rodar a API numa linha de comando, escrevendo o código em Python, você pode jogar isso aqui para 5, para 6. E o que isso significa? Lembra aqueles cálculos de probabilidade de matriz que acontece? Tem uma etapa final lá do cálculo que ele normaliza aquelas probabilidades. Quando você aumenta essa temperatura, você não normaliza aqueles dados de uma forma que as pequenas probabilidades ganham um peso que antes não tinham. E aí, realmente, o céu é o limite. Eu nunca fiz esse exercício aqui. Vamos ver aqui agora. Ó, vocês perceberam o que aconteceu? Ele perdeu completamente o fio da meada. Misturou tokens e coisas que nem existem, que nem são do português. Tudo isso porque a gente extrapolou a temperatura. E ele, inclusive, identificou que dá erro. Vamos limitar em... Reescreva em um parágrafo. Olha lá, pessoal. Aí ele já misturou código com coisa, com... Vocês estão entendendo? Vamos diminuir um pouquinho. Vamos colocar 1,39. Já ficou um pouco dentro, né? Isso, portanto, é um material final robusto e adaptável a diversas necessidades. Se a gente joga isso aqui para um valor muito baixo, a tendência é que ele não varie muito o texto. Vamos ver. Vamos pedir para ele reescrever mais uma vez. Eu acho que aí essa próxima versão ele não vai mudar muito. Reescreva novamente é bom, hein? Repetiu. Vocês entenderam aqui? É um jeito de você ajustar o modelo. Aí vamos supor que você está criando uma aplicação lá. E você não quer que ele extrapole muito. Vamos supor, você tem um material de referência, consultar uma norma. Você não quer que ele se perca lá, você quer que ele busque exatamente uma norma. Você vai configurar o modelo com uma temperatura muito baixa, para ele não ter a menor possibilidade de perder o fio da meada e inventar coisas. Tá? E aí tem outros elementos aqui, esse top P, frequency, que, enfim, não é relevante aqui para o nosso contexto, tá? Ok, bom, eu fiz essa brincadeira aqui, vamos ver quanto que custou. Ó, tá lá, ó, deu 2 centavos de dólar. Foram alguns tokens, não deve ter dado 2.000 tokens, foi usando o GPT-4o, né? Então essa brincadeira que a gente fez aqui agora, eu vou passar para o Tony depois me reembolsar, né, Tony? 2 centavos de dólar, tá? Mas eu fiz uma tarefa muito simples. E se a gente fizer coisas mais pesadas? Vamos fazer o seguinte. Imagem, construção, obra, trabalhadores. Vamos tentar rodar aquele exemplo. Vamos pegar... Podia pegar uma bem ruim assim, né? Numa situação bem
Vou pegar esse aqui. Vai falar da ergonomia, talvez. Abrir um link na nova janela. Aqui tem bons exemplos, hein? Vamos pegar esse aqui. Guardar a imagem como. Vamos salvar aqui na área de trabalho. Ok. Então vamos lá. Vamos anexar a imagem aqui para ele. Área de trabalho, imagem, abrir. E vou fazer aquele prompt que eu fiz antes, né? Você é um engenheiro de segurança do trabalho experiente. Analise a foto anexada e identifique todos os elementos de segurança que estão representados. Faça apontamentos e sugestões de correções. Vamos ver o que ele vai entregar. Ó, o que aconteceu aqui? Primeiro, ele não tem aquela configuração bonitinha, visual que vocês viram antes. Ele entrega um texto mais cru. Isso aqui, pessoal, é formatação Markdown. Se vocês colarem isso num leitor de Markdown, ele vai colocar isso aqui em negrito, etc e tal. Mas, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Duas coisas. Eu limitei aqui, estava limitado em 256 tokens, né? Então, ele não terminou a tarefa. Ele parou ali, ó, proteção auditiva. Professor, esse playground que está rodando aqui, com proteção que ela está dando. Boa pergunta, tá? Não sei. Deve ter nas configurações uma forma de mexer isso, mas... Então, para entender esse análogo aquele que é para organizações, tá? Ah, como se fosse a versão para empresas? Perdi ali, mas eu rodo de novo. Não, ele não segue essa lógica. Não é porque eu falei que é um uso profissional que é uma versão para empresas. Aqui seria o uso para nerd, vamos colocar assim. Você não quer fazer a coisa ali, você quer fazer o teu prompt, você quer controlar quantos tokens vai sair, você quer ser mais específico, sabe? A minha pergunta inclua parte de ergonomia. Boa. Para saber se aquela posição é correta. Ótimo. Obrigado, Piccoli. Vamos fazer assim, ó. Vocês entenderam lá que ele limitou, né? Então, eu liberei mais tokens aqui agora. Então, em tese, ele não vai limitar. E eu vou incluir a sugestão da gente analisar ergonomia também. Que acho que é o que está mais gritante ali, né? Tá. Os elementos de segurança e ergonomia que se identificar. Faça apontamentos e sugestões, apontamentos de melhorias. Postura. Vamos ver. Ó, uso de equipamentos. Ok, os trabalhadores estão utilizando capacetes, luvas. Um dos trabalhadores está usando colete flexível, aumentando a visibilidade. Só um mesmo. Postura. Alguns dos trabalhadores estão curvados, possivelmente reduzindo o estresse nas costas por estarem com postura ruim. Reduzindo o estresse que eu não entendi. Faz sentido? Está errado aí. Não, né? Ela tinha que flexionar a perna, e orando, jogar em cima das coxas e deixar a costa reta, né? É. A ergonomia pede isso.
Legal. Fazer a postura para poder ficar bem. A coluna reta e a coxa agachada, fazendo força em cima do fêmur, né? Os outros musculos Sim. da coxa segurando a barra para ele. Sim. Do jeito que o cara tá, o cara não chega no final do dia. Nesse caso aí, por exemplo, Piccoli, a gente colocaria aqui o seguinte. Por exemplo, essa instrução que você acabou de me falar aí. Ao analisar, vamos colocar assim, ó, isso aqui, quando eu coloco aqui em System, é como se fosse aquela instrução personalizada, que a gente define como que ele vai se comportar. Então eu vou deixar bem claro, você é um engenheiro de segurança com forte especialização em ergonomia. Vou focar nisso aqui. Ao avaliar a postura de trabalhadores da construção civil, observe se eles estão fazendo a correta a postura correta, como por exemplo apoiar como é que você falou? Apoiar a perna não flexionar o tronco. Não flexionar o tronco, sim as coxas. Não flexionar o tronco e sim as pernas. Não fazendo isso faz postura. Não se faz, né? Com a postura. Se eles estão trabalhando com a postura correta. Senão vai ficar louco. Sim, né? Ok. Tá. Entendeu? Ele vai sair. E aí vamos apagar aqui. Bom, em tese o que a gente fez aqui foi treinar um modelo mais específico, né? Ó. Então vamos lá. EPI ok. Ambiente de trabalho. Agora ele já falou de sinalização embarricada. Interessante, hein? Ergonomia. Postura. Dobrando o tronco. Alguns trabalhadores estão dobrando o tronco ao invés das pernas. O que pode causar esforço excessivo na região lombar, aumentar as lesões por esforço repetitivo. Um dos trabalhadores está ajoelhado, pode ser menos danoso para as costas que dobrar o tronco, mas ainda pode causar desconforto. Mas ali o risco de lesão não é por esforço repetitivo, é por postura. Aí, ó. Postura. Ainda bem que ele não sabe, né? É você que vai dizer para ele. Ferramentas de movimentação, recomendações. Melhorar a postura. Promover o treinamento dos trabalhadores sobre posturas corretas, etc. Avaliação ergonômica e tal. Ah, é? Poxa, tá rebelde? Como modelo de linguagem baseado em texto, não posso analisar diretamente a imagem. Ou contar o número de estrelas contidas nela. Ah, não, mas aí você também dá uma tarefa chata aí pra ele, né? Ele é um pouco preguiçoso, tá? Ele aprendeu com a gente. Ele deu uma foto de um céu estrelado e pediu pra contar a estrela. Pô, é sacanagem. Mas você poderia deixar contar, não? Não, tenta insistir. Fala assim pra ele. Não, você já analisou imagens pra mim antes. Por favor, faça essa tarefa pra mim. Me conta aí o que vai rolar. Vinícius, e esse daí quanto custa essa brincadeira? Boa, é isso que eu queria ver agora. Porque agora a gente pediu para ele analisar a imagem, a gente usou o modelo mais caro e deu 1.368 tokens, né? Eu acho que tá... Vamos parar por aqui, pessoal. Vamos pro shopping. Ó, foi 3 centavos a mais de dólar. Então, assim... O que a gente pode pensar aqui? Vamos supor que vem um relatório fotográfico de uma obra. 50 imagens, tá? Você treinou aquele prompt lá. Você poderia aqui... Agora ele fez? Quantas estrelas contou? 6.550. Tu acredita? Conta aí. Não, mas olha, ele transformou a imagem binária Isso. e fez a contagem. Isso. Porque
Uma das coisas que eu não trouxe aqui, porque aí realmente ia ficar muito maçante, chato, mas é como é que ele lê a imagem. No fim das contas, uma imagem é uma matriz, né? Se a gente quebrar aquela imagem lá e isolar cada pixel vai ser uma representação daquela cor que ele converte numa matriz. E aí, pessoal, tudo aquilo que eu mostrei ontem para vocês que ele faz com texto, com tokens, ele faz com a imagem. Vamos falar de dinheiro de novo. E essa cotação aí em dólar? Dólar oficial da última cotação ou vai te cobrar no outro dia na hora que abrir a bolsa? Acho que depende do como o seu cartão trabalha isso. Porque é no dia da fatura, né? O meu, por exemplo, eu não sei. Porque isso é um problema do cartão de crédito, né? Inclusive, assim, vai te cobrar o IOF, aquela coisa toda, tá? É uma compra internacional. Eu fiz aqui diferente. Abre um C6 ou um Inter, cria um cartão de dólar, transfere antes e paga. Aí você fez tua malícia aí, né? Você tá rodando um cartão internacional mesmo, né? Tá. Aí economiza. Economiza, né? O meu eu passei em dólar, tanto que cada mês vem um valor. Tinha uma época que o dólar tava R$4,90, que vinha R$100, perto de R$100. Esses dias tá vindo 120. Uso absurdamente alto. Não, isso naquela assinatura mensal, né? Daqueles $20 fixos. Tá. Agora, aqui... Esse é do taxímetro. Esse aqui é do taxímetro. Então, por exemplo, ó, nos últimos dias eu fiz alguma coisinha, ó, teve um dia que eu gastei muito e deu 70 centavos. Uma tarefa que eu estava fazendo. Altamente profissional em cima dessa situação. Mas assim, ó, 90% do meu uso tá lá no dia a dia, tá lá no chat mesmo. Até por isso que eu prefiro pagar os $20 lá, porque aqui é quando eu tenho uma tarefa que eu tenho que fazer em massa. Tipo aquele exemplo que eu te falei, eu tenho 300 contratos para ler. Aí eu prefiro centralizar aqui, porque inclusive eu consigo controlar a saída que ele vai dar do modelo também para mim é mais ajustável, entendeu? Então Você consegue, por exemplo, processar a primeira vez aí e querer refinar o resultado no outro vez? Pode. Aí Mas você... imagem só no quadro, né? Análise de imagem. Análise de imagens, sim, mas na versão gratuita você consegue umas primeiras imagens fazer ali, né? Depois ele vai te limitar. Porque aí, pessoal, nessa ideia aqui, lembra que eu falei de fazer os assistentes? A gente consegue fazer assistentes aqui também. Tem um exemplo, deixa eu ver se eu pego um aqui. Bom, vamos criar um. Vai ser um fiscal de segurança. Deixa eu ver se eu copio aquele texto ali. Assistentes. As instruções então vão ser essas, tá? A gente vai usar o modelo 4O. Eu vou ativar a possibilidade de adicionar arquivos, temperatura 1, etc. Criar. Fiscal de segurança. E aí, vamos usar ele lá no Playground. Aqui, vamos pegar umas outras imagens aqui, ó. Vamos pegar essa daqui. Guardar a imagem como. E vamos pegar essa daqui. Ok. Então eu vou lá no meu assistente, que ele está previamente orientado para analisar situações de segurança de trabalho e ergonomia. E eu vou pedir para ele uma tarefa um pouco mais elaborada aqui agora. Área de trabalho, vamos pegar essas 3 imagens. Ele não acertou essas imagens? Espera aí. Acho que tem que ativar isso aqui. Vamos ver. Pô. Será que é isso? Eu pintei uma aqui, também deu pau.
Vamos mudar. Vamos colocar o GPT-4 Turbo. Eu não estava indo em imagem antes, né? Eu estava indo em arquivo. Será que foi isso? Agora a gente não vai saber. Bom, vamos mudar aqui. No princípio ele manteve. Acho que era isso. Eu estava clicando no anexo ao invés de clicar em imagem, tá? E aí ele não identificou. Eu te forneci 3 fotos de uma obra que eu inspecionei hoje. Me ajude a escrever um breve relatório sobre os aspectos de segurança e ergonomia com base nestas fotos. O relatório deve ter no máximo 2 páginas. Vamos ver o que ele vai entregar. Foto por foto. Recomendou específico. Ó, foi 1.860 tokens, ó. 1.000 na entrada e 837 na saída. Só deu algum bug aqui que ele não carregou, né? Mas introdução. E aí, ó, eu não dei a data, mas daqui a pouco a gente pode corrigir. Fala, ó, a data foi tal dia, no município de tal, no bairro tal. Obra financiada por não sei quem. Posição e ergonomia, ó, ele foi bem sucinto, né? Todos os trabalhadores estão usando capacetes, no entanto é importante garantir que estejam calçados. Porque tu deu 2 Posição e ergonomia. só. Aí ele encurtou. Novamente, nota-se alguns trabalhadores com tronco excessivamente inclinado. Então aqui ele foi mais detalhado ainda, né? Tá lá, pessoal. Eu não sou engenheiro de segurança, né? Mas, enfim, vocês podem pensar em qualquer outro exemplo de relatório que vocês fazem. Dá o dado, ensina o que tem que ser feito em cima daquele dado e ele vai produzir para vocês. Eu não sei se aqui vai dar certo, mas vamos tentar. Exporte o relatório com as imagens em PDF. Poxa, acho que não deu certo. Ó, mas olha quanto que ele gastou de tokens agora. 10.000 tokens. Ferrou, hein? Agora vai mexer no bolso do Tony. Vai. Agora o Tony vai ter que pagar. Não vai ter folga. Deixa eu ver aqui. Foi para 10 centavos de dólar agora. 50 centavos. O queijo ali estava bom, já pagou, tá, Tony? Enfim, pessoal, eu pedi a tarefa ali, ele não entregou, então eu teria que olhar com mais cuidado qual foi o erro. Mas essa é a ideia de vocês criarem um assistente, mas assim, um assistente bem profissional mesmo, tá? Para fazer uma tarefa muito específica, onde você vai dar os dados de entrada. E aí eu recomendo que vocês vão ali levando no limite. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Que vocês pediram, que é para fazer PowerPoint, né? Vamos lá. Deixa eu pegar esse exemplo aqui. Fiz um relatório outro dia sobre aproveitamento de biogás. Fez é bom, né? Fez é modo de dizer. Fez é modo de dizer. Não, mas nesse caso eu dei um relatório e pedi para ele atualizar. Foi bem isso mesmo. Bom, vamos fazer do zero. Vamos fazer um exemplo que eu não usei ainda. Preciso criar
uma apresentação sobre concreto armado. Escreva 10 slides e aguarde novas instruções. Tá lá. A primeira proposta de slide que ele fez, muito simplificada, só com alguns tópicos. Uma primeira ideia. A gente poderia pedir para ele ser mais detalhado. Escreva um breve parágrafo descritivo em cada slide. E insere imagem também. Não, aí não. Mas ele gera as imagens para você e depois você insere. Se você quiser, eu vou te mostrar ali. Só que assim, não fica boa essas imagens. São imagens muito artísticas, sabe? Vamos ver ali depois. Ó, vocês percebam que ele já mudou, né? Ao invés de colocar em bullets, né, em lista de tópicos, ele colocou em parágrafos. Ok, mas até aí, a gente está aqui, vai ter que copiar e colar lá no PowerPoint, né? O que a gente vai fazer? A gente vai pedir para ele usar o nosso bom e velho VBA. Só para facilitar e ficar um pouco mais curto, eu vou pedir para ele manter a versão em lista de tópicos, tá? Tá lá. Vamos só deixar ele terminar aqui. Pronto. Escreva um script em VBA para gerar esta apresentação no PowerPoint. Para quem ele fez a apresentação de alguma coisa, eu fiz de energia renovável. Boa, cada um com o seu... Bom, então vocês lembram, né? Mesma ideia do Excel, só que nesse caso é um código para PowerPoint. Eu vou copiar ele aqui, vou lá no PowerPoint. Não está habilitado aqui o desenvolvedor, vamos ver se ele deixa... Tá lá, ok. Inserir módulo. Quando você está ali no PowerPoint, você aperta Alt F11, ele vai abrir essa tela, que é o editor de VBA. Ops. Não é userform não, é inserir módulo. Peraí. Tá, só o Visual Basic PowerPoint. É isso aí. Inserir módulo. Aqui a gente cola aquele código. Tá? Módulo? E assim, ó, vocês vão perceber que cada vez ele escreve de um jeito. Nesse caso aqui, ele criou uma macro que adiciona o slide e ele criou um script que vai chamar aquela macro cada vez para adicionar um slide. Aí é questão mais de forma, de boa prática de programação. E aí a gente aperta Alt F8, tá lá meu módulo. Ele escreveu em inglês, inclusive, né? Create Concrete Presentation. Pronto. Então, todos aqueles pontos estão lá. E aí, assim, né? A gente não perdeu muito tempo. Eu poderia falar para ele, coloque o título posicionado assim. Como faz? Pode usar o modelo? Alt F8 aí para ele chamar. Modelo de um arquivo? Pode, porque, por exemplo, aqui foi só para ele inserir conteúdo, né? Mas aí eu poderia vir aqui e escolher o design, por exemplo. O Office novo tem essa opção aqui que eu acho muito boa, que ele já te dá umas sugestões de design aqui, então conforme o que está no texto, ele vem te dando, sabe? Nem sempre é bom. Nesse caso aqui tá ficando legal até. Propriedades do concreto, ó, por exemplo, colocou uma...
O designer. Então, assim, de novo, eu pedi para ele gerar esse texto aqui. Só que vocês têm um texto muito melhor sobre concreto armado, aposto, ou do assunto de vocês. Aquela história, né? É contigo que eu estava falando, né? Que você faz o texto e depois você tem um outro trabalho de fazer o slide, né? Sim, eu faço 2 trabalhos. Que é pegar aquele texto lá e transformar em PowerPoint. Se você der esse texto para ele e falar, ó, resuma esse trabalho aqui em uma apresentação de slides. A única coisa que eu recomendo, se for muito grande, o código não vai ficar tão bom, ele vai dar uma engasgada. Aí você pode pedir assim, ó, faça 5 slides por vez. Entendeu? E aí vai rodando um código para cada 5 slides, 10 slides. 10 aqui foi tranquilo, né? Por exemplo. E aí assim... Alt F8. Ó, ele ensina o passo a passo aqui, ó. Engraçado, meu não aparece design. Eu poderia falar para ele, ao invés de criar os 10 slides de uma vez, fala, ó, escreva os códigos em separado para cada grupo de 5 slides. Entendeu? Ou você faria um de cada vez. Escreva agora de 1 a 5. Ele gerou, copia e cola. Escreva agora de 6 a 10. Isso assim, se engasgar. Primeiro tenta fazer tudo. Se passar, passou. Tá? Eu só estou te falando que comigo às vezes já travou. Eu exagerei lá, tinha uns 25 slides, aí o código ficou muito grande, aí é uma limitação do VBA. O VBA não suporta tanto código. Esse botão designer, ele vem direto. Quando tem que habilitar para aparecer. Boa pergunta. Aqui eu estou no computador do... Tá lá, ó, em design, aqui na lateral, ó. Na aba design. Não aparece. De repente você clicar aqui... depois dá uma fuçada. Como aparecer a aba a função designer. E aí, pessoal, ele fez um estilo de apresentação ali, mas a gente pode tentar pedir para ele ir além. Você é um palestrante com muita habilidade de oratória e faz apresentações usando a lógica de storytelling. Reescreva a apresentação com estes componentes. Vamos ver o que ele vai trazer aqui. Ó que interessante. Ele reescreveu e tá te dando um script. Óbvio, vocês sabem bem que ler texto de apresentação não funciona, mas dá para ensaiar. Hoje vamos embarcar em uma jornada pelo mundo do concreto armado, um material que transformou a engenharia civil. Vamos explorar seus fundamentos, etc. Imaginem um material capaz de suportar tanto a pressão quanto a tração. Esta é a mágica do concreto armado. Vocês estão vendo o que ele faz aqui? E aí, assim, vamos supor que você tem uma apresentação de exemplo, que você gostou muito do estilo daquele cara. Tenta subir para ele e fala, ó, tenta fazer alguma coisa parecida com isso. Ele vai fazer. Vamos fazer isso. Eu pedi para ele reescrever dizendo que ele é um palestrante com muita habilidade oratória, etc. Mas tem que usar esse, como é que é o negócio aí? Do quê? Usando story. Lógica de storytelling, que é de contar uma historinha, né? O inverso ele faz também. Deve PowerPoint, ele te dá texto. Sim, dá o PowerPoint ou mesmo o PDF de uma apresentação e pede para ele te ajudar a escrever o script dessa apresentação. Você pode subir um PowerPoint como exemplo para ele? Eu nunca subi, mas eu acho que dá. Se não, salve em PDF. Vamos fazer um teste aqui. Vamos salvar este computador. Vamos colocar na área de trabalho.
concreto armado. Pô, ele não tá deixando que tá aberto aqui. Vamos ver se a gente fecha. Não pode ser uma apresentação muito pesada. Vamos ver. Tá lá, ele leu. Ele leu o PowerPoint. Vamos ver se vai fazer. Eu forcei a começar. Não tinha apresentação pequena. Então, assim, eu fico pensando, né? Isso facilita muito a vida de professor mesmo, né? Montar a aula, sabe? Renovar slide. Porque, assim, uma coisa que eu lembro, eu dava muito curso de Excel quando eu era estudante. Aí, eventualmente, dava palestra por ser da Associação de Engenheiros. Eu lembro que você sempre pega o mesmo slide. É uma coisa até meio chata, assim, né? Quem já viu, já fala, pô... Por isso a pergunta, de repente, você carregar aquele e pedir para fazer com outro assunto, usando aquela... Usando aquele exemplo. Dá para fazer, com certeza. Ó, usando essa referência, me ajude a fazer uma apresentação sobre tal assunto. Eu botei um aqui e tá fazendo uma dúvida. É, mas a apresentação é muito grande. Não, mas ele acho que ele terminou. Mas aí aqui, tipo, o código ficou meio loucura. Ah, tá. Vamos ver se vai agora. Tem que copiar de novo, né? E de novo lá no... E escreveu o script lá, né? No básico aqui, né? Eu faço um módulo novo daí. Faz um módulo novo. Acertar, módulo. Pessoal, Quando eu faço o Alt F8 lá, ele pega o módulo... eu seleciono. o Alt F8 ele vai te mostrar a lista de macros que já tem naquele salvo nesse arquivo aí, que já foram editados aí. Pessoal, eu não consegui pensar em nada criativo de prova, tá, Tony? Nem que seja de brincadeira. Então, eu queria deixar esses 10 minutos aí para que vocês me falassem se tem alguma coisa que a gente pode aproveitar para falar aqui. A gente não fez o exemplo do AutoCAD, né? Eu não estou com o AutoCAD aqui, mas assim, para vocês entenderem que a lógica é a mesma. De repente, vamos tentar usar o seu aí. Como é que faz para pôr a imagem, só? O que falou ali, para você as imagens De segurança, por exemplo? Não, a imagem do PPT lá, do PowerPoint. Ah, tá. Isso aqui tá virando aula de Office, hein? Não, tô brincando. Você tem que fazer aqui, não ficou bom. A apresentação nova lá. Ó, vamos aqui, ó. Achei que ele roubaria o estilo. Não, isso ele não faz. Gere 3 imagens para esta apresentação. De referência, ele pegou, só que ele pegou assim, ó, por exemplo. Ele pegou isso daqui, ó. Ó, tá vendo? Ele é muito criativo para gerar a imagem, ó. Esse aqui até que não ficou interessante assim, né? Fez um corte aí do que seria, ó. Colocou um pouco de alvenaria. Essa, né? De novo, ele não é engenheiro. Professora, você tem uma foto, às vezes, que a gente tira da obra, mas tem uma qualidade interessante. Como que tem isso, assim, que ajuda a melhorar a qualidade da obra? Então, alguém ontem falou que parece que o Google tá com uma ferramenta dessa. Não sei, não lembro quem foi. Que você dá a imagem para ele melhora a qualidade. Mas o ChatGPT não faz isso, tá? De imagem. Assim, de melhorar a imagem, de editar. Não. Agora, tem umas ferramentas que fazem. Eu confesso que não é a minha praia, então eu nunca fui muito a fundo, mas eu sei que tem. Depois eu posso dar uma pesquisada e ver se eu acho alguma coisa para você. Mas teria que procurar assim, ferramenta que melhora a qualidade de imagens. Ele pegou a imagem em inglês, né? Sim. Será que tem alguma coisa que ele processa melhor em inglês do que português ou é igual? Ele processa muito melhor em inglês. Tanto que, se você pedir para ele escrever esses textos... Olha que legal isso aqui. Ficou boa, né? Essa aqui bem futurista, hein? O meu ele pediu aguarde um momento, ele tá pensando. Querido. Ele é meu amigo, né? Eu uso bastante, ele paga bem. Ó, por exemplo, você falou de escrever em inglês. Eu vou pedir para ele escrever o texto da primeira imagem em português. Você vai ver que vai vir uns textos com erro, tá?
refaça a primeira imagem com texto em português. Sim, pedi para gerar imagens depois da apresentação. Aí tá gerando as imagens, gerou e agora tá pensando. Talvez é melhor pedir para gerar sem texto, então. Fazer ela sem texto. Sim. Sim. Porque assim, ó, já fez outro, ó, já virou um negócio meio, sumiu o texto ali, sabe, não é, enfim, né, vocês já entenderam. Tem como a gente fazer uma rotina com alguma coisa do AutoCAD, não sei. Por exemplo, que eu dei ontem, mas uma coisa simples, né? Você vem fazer 4, 5 vértices, colocar o comando point, dar uma atribuição daquele ponto, né? Ó, uma coordenada XYZ, e pedir para ele extrair isso em forma de tabela. Assim. Vamos fazer o teste aí no seu? Vamos plugar aí, porque ele tem um AutoCAD ali. Vamos ver. Tá gerando as imagens aqui. Então, assim, eu acho que já acabou. Eu acho que deu bom. Cadê o seu? Tá. Você tá numa versão paga aqui, né? Tô. Beleza. Quer que eu mostre? Pode ser a nossa. Tô dobrando o joelho aqui, né? Pra não... Pronto. Neutron. Bora. Ó, vamos fazer um exemplo simples, Tony. E aí a gente... Viu? Vamos gerar essas imagens. Por favor, aguarde um momento. Você pediu, deu trabalho pra ele, né? As imagens no simples, né? Tô brincando. Eu acho que ele não tá mais fazendo, acho que ele parou. Ó, eu vou fazer um exemplo simples só para ilustrar, aí depois vocês façam um exemplo complexo, tá? Mas eu vou pedir para ele o seguinte: escreva um script em Lisp para gerar um desenho no AutoCAD. Lisp é a linguagem de programação de AutoCAD, igual o VBA é para o Office, né? O script deve criar um retângulo de lado de base 5 metros e altura 10 metros. Em 3D. Pô, aí não, né? Não vamos forçar a barra. Tem só 5 minutos, cara. Verdade. Passou muito rápido. Passou rápido. Quando a gente se diverte é assim. Ó, claro, aqui está um exemplo de script em AutoLisp para criar um retângulo de 5 metros por 10 no AutoCAD. Tá lá. Copiar o código. E aí, pessoal, ele explica aqui, ó. Estou fazendo, o retângulo vai começar na origem. E ele está, inclusive, falando, ó, geralmente é milímetro, eu estou convertendo metro para 5.000 milímetros. Ele foi bem preciso, né? Me ajude a rodar esse script. Vamos partir do princípio que a gente não sabe. Como devo fazer? Ok, então vamos lá. A gente vai abrir Eu fiz isso com outro programa lá e deixou aqui. Te deixou aqui? Deu trabalho para instalar o ponto .msi, por exemplo, eu não sabia. Ah, sim. Aí eu pedi para ele me ajudar, daí ele me ajudou, eu fui. Ótimo. Bom, a primeira coisa então é salvar aqui. Ele pediu para salvar como desenho retângulo, né? Isso daí também fez errado no meu. Ele mete português, mas depois o arquivo fica realmente em inglês. Aí eu tive que trocar o nome. Ó. Boa, hein? Vamos salvar Pode na... salvar no downloads. Downloads, ok. Tô fazendo tudo aí. Tá, aí ele pediu para abrir o AutoCAD, upload, ok. Então vamos lá. Tá em espanhol. Mas Não, esse tá em inglês. upload. Ok. Então a gente vem aqui, downloads, tá lá o nosso programinha, desenho retângulo Lisp. Carreguei, aí ele vai fazer uma pergunta de segurança, se você confia, né, em quem gerou esse arquivo. Vou colocar uma vez, tá lá, ó.
Desenho retângulo foi carregado com sucesso. Pronto. Aí, a gente tem que rodar esse script agora. Para rodar o script, tem que escrever essa função aqui. Draw Rectangle. Tu pode fazer até um que deixa de colocar no início as metragens. Tá lá, pessoal. Não, ele fez... Ah, você acha que quando eu rodei ele já executou? Ah, então foi isso. Eu acho que quando eu carreguei a rotina ele já escreveu. Boa. Draw Rectangle. Tinha 8. Tá lá. 8. Tinha 2. Então, enfim, deu para entender, Tony? Foi um caso muito simples, eu pedi para ele desenhar. Aí que você queria agora, por exemplo, eu quero exportar os vértices desse objeto. Vamos ver, acho que a gente tem um minutinho, né? Vamos tentar. Dá um extra aí pra nós. Não, eu acho que vocês estão querendo o chopp, né? Vocês não estão querendo mais aula. Já perdi o sextão, tô querendo sair lá. Que Vai fazer para localizar os vértices, né? irá exportar em uma tabela do Excel as coordenadas dos vértices de um retângulo. Vamos ver. Será que ele vai conseguir exportar imagens? Bom, dentro da imagem tem lá a planta lá. Depois tu olha a imagem, tá? Tá, Será que ele consegue puxar aquela planta? não sei, vamos ver. Não tinha nem como pedir para ele fazer isso. Aqui, ó, não sei por... Ele tá pegando coisa do outro, né? Ele desenha e deve Vamos fazer um novo chat aqui, para ele não se confundir. Porque ele entendeu que era fazer um novo script que fizesse aquela tarefa antes, né? Se confunde todo. Em um arquivo DWG. Estava fazendo teste comigo. Fazer design só aparece no design. Tá lá, essa ficou grande, hein? Só que aí a gente tem que mudar algumas coisas aqui, ó. Ele vai gerar em um caminho aqui. Então vamos pedir para ele dizer para salvar. Tá em C download. Mas ali ele não tá. é Aqui, ó. C users. Ele tá com o meu nome porcaria. Não sei como eu pego isso. Vamos pedir para ele assim, ó. Se tu quiser pegar esse negócio, A pasta de caminho é o símbolo tá ali embaixo. Será que é assim, downloads? Acho que é, né? Não tem problema que seja minúsculo ou maiúsculo. Acho que não, vamos ver. Tá, aí ele vai corrigir o código e vai salvar essa tabela Excel nesse caminho que eu defini aqui. Beleza, vamos... Shift P, editor de lista. Puta, que loucura. Mas a gente pode seguir a mesma lógica que a gente fez antes, né? Novo arquivo. Vamos salvar ele como... Tem o nome ali. Sport Rect Cards. É isso que eu tenho que salvar? Eu vou colocar esse nome. Achei que tinha que ser aquele nome que está ainda no código em inglês. Qual? Aqui em cima? Tinha o nome... Sport Rect Cards, não é isso? E aí no retângulo.list que eu tô lá. Aonde você viu isso? Bom, vamos testar aqui. Mas a princípio é isso aqui mesmo. Ele não tá ponto. Ele não faz ponto vírgula. Não. Tá. Boa. Ponto LSP.
Vamos lá então agora. Tá ali, tá desenhado. Vamos no App Load. Vamos carregar esse Lisp. Tá. Sport Records. Ah, teria que ser uma polilinha isso aqui para dar certo. Deixa eu fazer o seguinte, vamos desenhar uma polilinha aqui. É. Pronto. Pronto. Em tese é para ter dado certo. Não salvou. Deu algum erro. Vamos ver aqui no Historic. Não é sempre que ele vai... ActiveX Server tipo não correspondente. Beleza. Vamos perguntar para ele. Se o cara quer ser investigativo, ele sai com certeza. Problema na manipulação de objetos. Para resolver isso, vamos ajustar o script. Tá revisando. Sim. E, cara, não é sempre que ele acerta de primeira. A maioria das vezes eu tenho que dar esse debug aqui, tá? Ah, não, esse é o Excel que ele vai exportar. Ah, tá. Entendeu? É o nome do Excel. Então vamos lá. Vamos substituir aqui. Salvar. App Load. Close. E agora a gente vem Sport Records. A polilinha não é retângulo válido. Tá. Você botou o online não retângulo? Tem que desenhar um retângulo. Sim. Bora lá. Que loucura. Não é retângulo válido. Não, você mandou fazer um retângulo de 5 por 10. Não, mas agora isso já não estava mais... Ah, é verdade. Não tem mais nada a ver com Ele juntou e fez um código novo. Ele bota no código, seleciona uma polilinha. Ali, ó. Selecionar uma polilinha no retângulo. Sim. Bom, tem que dar uma refinada. Mas a ideia aqui, Tony, seria ir batendo... Isso, você viu que eu fiz isso ali, né? Deu um erro, ele reescreveu. Continuou dando erro? Vai indo. Tá? Beleza. Bom, pessoal, obrigado, né? A gente continua ali no shopping agora. Prazer. Espero poder voltar aí no segundo semestre, né, Tony? A gente fazer um curso mais específico. Escrevam nas observações o que vocês gostariam de ter nesse curso, né? Eu estava conversando com o colega lá atrás, o Perito. Desculpa, qual que é seu nome? Vanoli. E ele falou assim, podia fazer um curso específico disso. Dá para fazer, mas eu precisaria que vocês me dessem esses insights, entendeu? Por exemplo, a gente falou bastante de segurança de trabalho, mas vamos falar de perícia, vamos falar de cobertura, vamos falar... Enfim, pensem os assuntos, que aí eu pesquiso, trago exemplos que a gente possa usar, tá bom? Vai ser um prazer ajudar vocês. Se tiverem qualquer dúvida, podem me chamar lá no Instagram, mandar e-mail. Estou à disposição, tá?